E o Palmeiras não deu oportunidade. Depois que o Flamengo teve um jogador expulso, o Palmeiras não deu oportunidade. Ah, mas antes o Palmeiras não estava passando do meio-campo. Mas depois da expulsão, o Palmeiras realmente foi superior. Levantou a perna ali e acabou fazendo falta. O Carrascal, o Gustavo Gomes já vem pra cima, bota uma tremenda pressão. Cartão vermelho, expulso o Carrascal. Olha o pênalti que ele foi capaz de marcar para o Palmeiras. Só que aí o VAR, vendo um lance tão escandaloso, e ele estava perto do lance, chamou. E aí ele foi obrigado a anular esse pênalti absurdo que ele tinha dado. Gente, para que entrar nessa bola desse jeito? É um negócio assim... Não foi a primeira do Carrascal, E não né? é a primeira do Carrascal, né, Só para cara? constar, o Flamengo tem no ano, em todas as competições, 11 expulsões. Então, 11 e cartões quase vermelhos. Muitas delas... E aí, torcedor, tá começando mais uma análise aqui na sala do VAR. O assunto de hoje não poderia ser outro. A expulsão do Carrascal, que mudou completamente o roteiro de Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O jogo começou com o Flamengo pressionando e criando, até dominando as ações, mas depois do cartão vermelho virou outro jogo. A expulsão foi justa? O árbitro exagerou? O Carrascal foi imprudente? Ou acabou sendo o grande responsável pela derrota? E mais, a mídia concordou com a decisão e ouviu o erro da arbitragem. Fica comigo até o final, porque hoje a gente vai colocar esse lance na cabine do VAR. Depois da expulsão do Carrascal mudou tudo, né? Mudou tudo. E o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras, depois da expulsão do Carrascal, o primeiro gol, inclusive, fez aquilo que eu peço. Ataque ao espaço, passe do Marlon pro Alan. Alan faz o pivô, dá um passe e o Flaco faz o gol. Pelo meio, tô pedindo isso muito. E o Palmeiras não deu oportunidade. Depois que o Flamengo teve um jogador expulso, o Palmeiras não deu oportunidade. Ah, mas antes o Palmeiras não estava passando do meio-campo. Mas depois da expulsão, o Palmeiras realmente foi superior. E digo mais, eu já vi esse Palmeiras aí com um jogador a mais, com 2 jogadores a mais. Por exemplo, contra o Corinthians, não conseguiu fazer gol. Isso mostra a evolução do Palmeiras. Evolução do Palmeiras. Tá certo? E isso é importante para um time que pensa em ser campeão. Então vai aí meu elogio. Vai meu elogio. Isso é um time campeão. Isso é postura de um time campeão. Ah, mas o jogador foi expulso. Não quero saber. Já vi muitas vezes jogador ser expulso e o time não conseguir fazer gol. Tá certo? E com expulsão, com jogador a mais, mostrou a superioridade. E não tem como deixar de elogiar o Abel. Não tem como deixar de elogiar esse time do Palmeiras. Tá bom? Que não importa. Expulsou o jogador, não importa. Expulsou o jogador e fez valer a pena um a mais dentro de campo. Não tem como não elogiar a torcida do Palmeiras. Que mesmo quando o jogo tava ruim, no início, o Flamengo estava pressionando, estava tendo oportunidade de fazer gol, pelo menos eu escutava daqui a torcida do Palmeiras gritando, e dali, porco! Sabe? Então essa conexão torcida-jogador fez a diferença no dia de hoje. É aquilo que eu falo. É aquilo que nós cobramos do Palmeiras. O melhor futebol. E o Palmeiras hoje demonstrou o melhor futebol. Com 1 a mais, não importa. Com 2 a mais, que o Corinthians não conseguiu fazer gol. Então isso é evolução. Jogadores que competiram, torcida que canta e vibra, e staff que sabe, conhece o time. Então parabéns pro Palmeiras por essa vitória. Parabéns, Palmeiras, por essa vitória. Que é muito importante. Tanto tempo não venci o Flamengo em Campeonato Brasileiro, né? Esse Flamengo é gigante. Esse Flamengo vai brigar por título. Não é porque teve derrota que... Esse Flamengo vai brigar por título. Mas aqui entra o ponto principal da discussão. Não dá pra analisar esse jogo só pelo placar final. Antes da expulsão, o Flamengo parecia mais confortável, tinha mais controle e até pressionava o Palmeiras. Dava sinais de que poderia construir uma grande atuação. Só que no futebol o detalhe muda tudo, né? E o Carrascal levantou o pé demais na disputa. Mesmo olhando para a bola, ele assume um risco enorme e a partir daí o árbitro interpreta como um lance perigoso. Aplica o cartão vermelho direto e muda completamente o cenário da partida. E é aí que nasce a divisão. Para alguns foi um lance claro de expulsão, porque houve imprudência, risco à integridade física do adversário. Para outros, o cartão vermelho foi pesado demais, principalmente porque Carrascal toca na bola antes e não parece ter intenção de atingir Murilo. Só que no futebol a intenção nem sempre salva o jogador. Às vezes o que pesa é o risco criado.
Esse é justamente o ponto que colocou a torcida, comentaristas e jogadores em lados diferentes dessa discussão. Primeiro, ele foi capaz de marcar pênalti nesse lance no jogo Juventude e Palmeiras. Olha o pênalti que ele foi capaz de marcar para o Palmeiras. Só que aí o VAR, vendo um lance tão escandaloso, e ele estava perto do lance, chamou. E aí ele foi obrigado a anular esse pênalti absurdo que ele tinha dado para o Palmeiras. Mas vai ter muito mais, tá bom, senhor Davi Lacerda? Vamos lá. Agora vamos pro lance. Primeiro vendo bem, ó, Juventude e Palmeiras. Agora, Fla-Flu. Olha o pênalti que ele não marcou pro Flamengo. Olha a porrada que o Thiago Silva dá no Bruno Henrique. Olha isso. E no áudio do VAR, a gente foi capaz de escutar que o Bruno Henrique que coloca a perna na frente do Thiago Silva. Esse pênalti aqui não foi marcado pelo senhor, adivinha quem? Davizinho Lacerda, o mesmo da expulsão de ontem, que eu vou mostrar aqui, que tem muita gente colocando fotinho, mas o que mostra o futebol é vídeo. Mas vamos lá, mais uma para conta do Davizinho. Ó, toma. Agora vamos pro jogo de ontem, onde ele foi tão rígido com o Carrascal. Primeiro minuto de jogo. Olha a porrada que o Andreas Pereira dá no Jorginho. E ele não deu amarelo nenhum. Sem bola, com força desproporcional. Lance total para amarelo. Vale lembrar que o Andreas Pereira levou um amarelo depois disso. O rígido da Vila Cerda não deu cartão nenhum no mesmo jogo, hein? E para fechar, o lance que eu achei uma expulsão exagerada sim, e eu provo por quê. Carrascal olhando só para a bola, nunca olha para o Murilo, toca primeiro a bola e depois toca o peito do Murilo. Na foto que estão aí postando, parece que toca o rosto. Toca muito levemente o biquinho da chuteira, mas as travas vão no peito. Ele tá olhando só a bola. Foi imprudente? Foi. Carrascal tem que ser criticado? Tem. Mas um lance como esse não teve violência para esse árbitro acabar com o jogo com poucos minutos do primeiro tempo. Então eu tô aqui me baseando. Por quê? Que eu critico tanto um incompetente do Davi Lacerda. Essa foto me parece muito óbvia do cartão vermelho. E mesmo o fato de tocar, de novo, é assim, isso não existe na regra, mas o árbitro pensaria o seguinte: é vermelho por burrice também. Então, assim, Carrascal, gente, para que entrar nessa bola desse jeito? É um negócio assim. Não foi a primeira do Carrascal. E não né? é a primeira do Carrascal, né? Só para constar, o Flamengo tem no ano, em todas as competições, 11 expulsões. Então, 11 cartões vermelhos. Muitas delas 11. De bobagem. E o Carrascal, ele tem. Esse é o terceiro cartão amarelo dele direto. Em jogos importantes. Em jogos importantíssimos, que ele deu um tranco e aí era o segundo amarelo, ou que alguém ia sair na cara do gol, ele agarrou e é o segundo amarelo. Não. Terceira expulsão direta. Ele acabou de voltar de um gancho de 4 jogos de suspensão por conduta violenta. No fim das contas, uma coisa parece clara. A expulsão foi o divisor de águas do jogo. O Flamengo, que começou melhor, perdeu força com um jogador a menos. E o Palmeiras, por outro lado, soube aproveitar a vantagem. Cresceu a partida e transformou a superioridade numérica em vitória. Agora, a pergunta que fica é: a culpa da derrota foi toda do Carrascal? Ou o Leonardo Jardim também errou na forma como tentou reorganizar o Flamengo depois do cartão vermelho? Essa é a grande discussão. Na sua opinião, o árbitro acertou ao expulsar Carrascal ou exagerou no lance? E o Flamengo perdeu por causa da arbitragem, pela imprudência do jogador ou pelas escolhas depois da expulsão? Comenta aqui abaixo, deixa like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque na sala do VAR o jogo acaba, mas a análise continua.